prática formativa da escola esse tipo de inovação. Sem formação profunda, conversa. Nós vamos apenas adquirir um título novo, mas daqui a 5 anos ninguém se lembrará mais do que fizemos. A Edna estava aqui prestando atenção na fala. Como você vê essa mudança de transição? A Edna é coordenadora pedagógica na Dripirituba. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e dizer que acredito que a gente tem passado por um período de construção histórica muito importante nessa discussão da reorientação curricular, né? Uma rede, o tamanho da nossa rede está abrindo para a população, para a consulta pública, eu acho um grande avanço e acho uma oportunidade excelente da gente, né, e das pessoas, da população em geral, exercer a sua cidadania e ajudar a construir aí essa história na nossa educação. Eu queria colocar algumas questões que a gente tem discutido bastante nas escolas, né, nos diversos grupos que a gente tem discutido. Queria pontuar primeiro que eu acredito, e estou falando no nome do grupo das escolas, que essa reforma, essa discussão de currículo, essa reorientação, ela está representando um avanço, né? Eu acho que é uma proposta ousada que traz avanços quando propõe o trabalho interdisciplinar, né? Que a ideia a gente sabe que com o trabalho com as disciplinas e com o cotidiano, dia a dia da escola, a gente tem muitas vezes um trabalho fragmentado, né? E esse trabalho fragmentado muitas vezes não faz sentido, não é tão significativo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, né? E o que a proposta traz é a possibilidade de trabalhar mais integradamente com as disciplinas por meio de projetos. Por que a gente está achando um avanço? A gente sabe que tem escolas que já trabalham com projetos, né? A gente tem escolas que têm projetos muito bons, maravilhosos, já conhecidos, mas eu acho que o que é um avanço é colocar isso como uma política pública para todas as escolas, né? E aí, lógico, toda mudança gera um pouco de insegurança, o novo assusta um pouco, mas o fato das escolas poderem colocarem como pauta de discussão a questão pedagógica, a modificação de tempos e espaços da escola, que a gente sabe que a escola, na estrutura, no funcionamento hoje que a gente tem, ela não está dando conta, porque a gente tem aí crianças, jovens, adolescentes que fazem parte de uma cultura digital, que fazem parte... Nós temos necessidades diferentes hoje e a escola precisa responder a essas demandas, né? Outra coisa que a gente não está conseguindo garantir os resultados esperados também, né? E todo mundo sofre com isso, professores, comunidade, pais, alunos. E a gente acredita que essas modificações, que trazer a discussão do ciclo, do desenvolvimento de projetos na escola, é um avanço, né? Agora, com relação às dúvidas que têm aparecido, aos desafios, a gente acredita que um desafio é pensar, e aí a gente gostaria de saber como é que vai ser isso, o tempo de formação e de planejamento da equipe de professores dentro da escola, porque a gente sabe que, do jeito que está organizado hoje, a gente não consegue garantir que todos os professores conversem e planejem junto. E a gente sabe que um projeto que tem como mote o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a gente precisa desse tempo coletivo de planejamento. Outra coisa é a questão que o professor já colocou, né, de aprofundar a discussão da interdisciplinaridade, e um grande desafio é a formação mesmo, né? A rede está propondo também um sistema de formação de professores. Eu acredito que as DREs também vão se organizar nesse sentido, mas é uma preocupação nossa como vai ficar a questão da formação e do tempo na escola para planejamento coletivo dos professores. Professor Silen Santos Silva, coordenador pedagógico da EMF Alferes Tiradentes, também suas impressões sobre essa mudança de currículo proposta por Mais Educação São Paulo. Boa tarde a todos. A questão está na normatização desses princípios, né? A gente tem princípios da interdisciplinaridade, o princípio do trabalho com projetos e desse professor mediador, né? Como é que fica a questão da normatização mesmo disso? Porque isso implica numa mudança, numa série de coisas na carreira do professor, na organização da escola, no cotidiano escolar, né? E
ainda, como está na forma de princípio, a gente não consegue nem pensar em propostas para fazer mais estruturadas, né? Então, é uma pergunta mesmo, se isso já está sendo pensado de forma mais específica e quando que a gente vai ter acesso a essas informações para a gente poder fazer a discussão com os professores com um número maior de informações. Professor Paulo. Responder as duas. Em primeiro lugar, o cerne dessa questão toda aqui colocada é qual é a participação do profissional da educação nesse projeto, né? Sem a participação de todas as camadas, de todos os setores da escola, esse projeto fará água. Então, a ideia a primeira preocupação, seja do prefeito, seja do secretário, é como se organizará a vida profissional de cada um dos educadores da rede. Então, nós começamos a pensar algumas coisas, mas nos deparamos com uma situação um pouco complicada. Quer dizer, enquanto o projeto que tem espaços ainda de plásticos, né? Eles são móveis ainda. Enquanto ele não tiver sedimentado, as definições operacionais ficam imensamente difíceis. Se eu começo a dar resultado de operação agora, você sabe, então já está tudo resolvido, não tem consulta nenhuma. Então nós estamos num tempo bastante encurtado, mínimo, mas precioso, para a gente receber os elementos dados pela consulta pública, ajustar o processo do ponto de vista de todas as variáveis que compõem esse currículo, para olhar quanto que isso rebate na vida de escolha de aula, de atribuição, de GEIF, de todas as características específicas da vida do professor. O que está acontecendo é que nós já temos grupos que estão fazendo várias hipóteses. Se isso for aprovado, a organização será assim; se isso for aprovado, a organização será assim. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas a gente já tem. Por exemplo, o trabalho do POIE, que é o professor orientador de informática educativa, ele não será apenas, da agora em diante, um professor de tecnologia no laboratório ou na sala de aula. Ele vai ser um dos coordenadores de projeto. Mas não de projeto de informática. Mas a informática tem que viabilizar projetisticamente, vamos dizer assim, as atribuições dos conteúdos de história, de geografia, de filosofia, do que formos tratar. Então, a gente começa a já ter algumas peças Lego que permitirão a nós, com essas peças, montar o cenário resultante da aprovação ou das emendas que forem propostas a nós. A gente não tem totalmente, mas é a grande preocupação do prefeito e do secretário é atender a sua pergunta. Agora, a sua pergunta também está absolutamente ligada ao projeto de formação. Quer dizer, não há currículo sem formação. Quer dizer, agora que eu tenho currículo, eu tenho muito mais condição de formar o professor para a operação dessa estrutura curricular. Como é que será essa formação? Aí a gente tem dois princípios áureos. O primeiro é que nascerão as coisas da escola. As escolas da rede pública municipal têm histórias belíssimas de formação. Cada dia que o secretário, cada um de nós visita as escolas e descobre coisa nova, disse o seguinte: a reforma já está feita, a reforma está lá. E tem várias escolas aqui em São Paulo, e essas são palavras do secretário, que a reforma já está implantada lá. Só que o que nós temos que evoluir é para que essas reformas sejam reformas públicas e não de um grupo de professores maravilhosos, super organizados, mas que ainda não é uma política pública. Então, a primeira coisa é, nós partimos do princípio áureo, que é da escola que sai a formação. E de um outro princípio assim, São Paulo não tem que estar de costas para o Brasil. São Paulo vai olhar também, como cidade cosmopolita que é, tudo o que está acontecendo, que as universidades federais, por exemplo, estão fazendo para a formação do educador, de toda a natureza. Então, o projeto UAB, projeto da Universidade Aberta do Brasil, é um projeto que recolhe
e leva para os centros do céu aquilo que tem de mais ágil, mais moderno na formação de professores. E entre isto e o chão da escola, a ideia é formar um sistema unificado de formação de professores que leve em conta não apenas o que a escola ou melhor, a partir do que a escola demanda, ver o que outras universidades têm, o que os sindicatos têm, o que ONGs têm e o que nós mesmos na Secretaria podemos fazer para formar. Então, está sendo criado um sistema de formação que articula e dá organicidade ao conjunto de demandas de formação dos professores. Agora, no interior da escola, que é uma preocupação maior, como é que se organiza para que todos possam ter horários comuns, isso é fundamental. Se as escolas não conseguirem, junto com a Secretaria, ir arranjando um jeito de consolidar isso de forma adequada, a gente perderá uma grande chance de fazer uma verdadeira reforma, uma verdadeira formação dos professores. A gente tem uma pergunta aqui já do internauta. Adriana Souza Santos, ela conta que é mãe de uma aluna de 11 anos da rede municipal e ela quer saber, ela entendeu o motivo da proposta do professor generalista de língua portuguesa e matemática na transição dos ciclos. Eu queria saber aqui do Roper, que está do meu lado, também como ele vê isso, o que ele pode contribuir. Eu penso que, primeiro, né, essa transição, primeiro eu vou falar um pouco, pretendo falar um pouco sobre a reforma, né? Primeiro, agradeço ao convite em nome da Escola Antônio Rodrigues e penso que essa discussão que está sendo proposta pela Secretaria de Educação, ela é bem-vinda, em primeiro lugar porque ela retoma uma trajetória de diálogo com setores da população e que se servem da escola pública, que são historicamente excluídos desses debates, dessas discussões. Então, penso que esse movimento é um movimento também de reconciliação com a própria trajetória da educação no município de São Paulo e que foi bruscamente interrompida em algumas gestões e que seja bem-vindo esse diálogo, porque os frutos com certeza serão muito interessantes. Penso que existem alguns pontos que precisam ser melhor aclarados. O professor tem, normalmente, no seu fazer cotidiano, um sentimento de estar sozinho, né? É um trabalho solitário, o trabalho de sala de aula. Esse ciclo de transição, ele aponta para uma ruptura desse trabalho solitário, aponta para um trabalho mais solidário, um trabalho melhor planejado, a partir de diálogos que se fazem entre o professor generalista e os professores das disciplinas. Eu penso que esse momento é um momento, inclusive, como o próprio professor Fernando já disse, de discutir a questão da interdisciplinaridade, aclarar algumas posições conceituais, para que a rede possa, né, a rede com seus profissionais, se apropriar melhor de alguns conceitos e poder fazer isso virar prática mesmo, né? Perfeito. Queria saber da Francilene também como que a comunidade escolar lá recebeu essa ideia de proposta e como foi vista essa mudança na transição dos ciclos. Esse documento ele foi discutido na escola, principalmente nos momentos coletivos, no horário de GEF, e alguns questionamentos surgiram. E um dos questionamentos foi essa questão do professor do 6º ano, né, da presença do professor generalista no 6º ano. E não tinha ficado até o momento que nós havíamos discutido esses elementos, claro de que haveria essa dupla regência, uma fala aqui do professor, eu acho bastante significativa, né, essa questão da dupla regência, da participação dos professores trabalhando conjuntamente, e é a informação que eu vou transmitir para os meus colegas na escola, porque
porque havia uma dúvida em relação a isso, né? A leitura do documento